Em nome do Chega, de todos os partidos com assento parlamentar, o Chega é o mais recente e em maio do ano passado ganhou o estatuto de maior partido da oposição. Vinca uma diferença com um cravo verde na lapela. Senhor Antigo Presidente da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, altos dignatários, civis, militares, convidados, Senhoras e Senhores Deputados. Hoje celebramos 25 de Abril, o dia que será ou seria da liberdade de todos. E por isso, por ser de todos, não é o dia dos capitães de Abril. É o dia dos capitães de janeiro, de fevereiro, de março, de maio, de junho, de julho, de agosto. É o dia de todas as Forças Armadas. De todas as Forças Armadas. De todas as Forças Armadas. Não é o dia em que se celebram capitães de um mês, nem coronéis de outro mês. É o dia de todos. Dos que estavam à esquerda e à direita. Dos que queriam um país diferente e um país de liberdade. Por isso também nunca aceitaremos neste Parlamento, nunca, porque nunca aceitaremos que o valor da liberdade seja reduzido. Aqueles que aqui vêm hoje sobem a esta tribuna e exaltam guerrilheiros que estavam a matar militares portugueses por todo o mundo. Da nossa parte, eu quero que saibam, que quem mata militares portugueses, quem mata autoridades portuguesas, não tem outro nome senão ser um assassino e nós não nos esqueceremos nunca deles. Nós nunca nos esqueceremos nunca deles. Apunhalados pelas costas, assim fomos. Apunhalados pelas costas, assim fomos. Apunhalados pelas costas, assim fomos. E agora percebemos, não, Dr. José Luís Carneiro, não foi só o impacto geoestratégico, não foi só a zona melhor ou pior do continente africano, não foi só o que era injusto e imoral, foi apunhalados pelas costas. Foi apunhalados pelas costas. Apunhalados pelas costas, que enquanto uns lutavam, outros louvavam os que nos matavam. E enquanto uns lutavam por um país, outros aplaudiam aqueles que matavam em nome desse país. Da nossa parte, assumimos a nossa história como um todo. Aquela que nos levou a além-mar e nos fez ser grandes, a luta pelo nosso território, o levar valores ao mundo inteiro, sem nunca achar que esta enorme nação começou numa madrugada de abril. Esta enorme nação começou há muitos séculos atrás, uns com mais liberdade, outros com menos liberdade, uns com mais crescimento económico, outros com menos crescimento económico, sejamos francos, umas com melhores deputados, outras com piores deputados. Foi assim a vida da democracia. Foi assim a vida da democracia, foi assim a vida da nossa história. Celebrar o 25 de Abril, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de uma vez por todas, tem que ser assumir toda a nossa história. E como hoje aqui disseram, uma parte da nossa história é os que partiram. Reconhecemos isso facilmente. Por isso eles ficaram sempre muito incomodados em ver-nos ano após ano a fazer grandes cerimónias do 25 de Abril nesta casa, com cravos e outras coisas, enquanto eles tinham que partir para a Bélgica, para a França, para a Suíça, para os Estados Unidos, para o Canadá. Tanta festa e eles tinham que partir à mesma. Em nome deles e por eles, porque me foi pedido por eles também. Este cravo verde é o símbolo da nossa comunidade imigrante no mundo inteiro. É para eles que está aqui, para não nos esquecermos que eles existem, que eles são portugueses e que nós não nos podemos esquecer deles. André Ventura já tinha feito um gesto semelhante no ano passado, agora faz questão de deixar este cravo verde na tribuna do Parlamento. Continuamos a perguntar-nos se devemos ou não ser o país das reformas. Que reformas devemos fazer, que reformas a esquerda quer e não fez, que reformas a direita quis e algumas instituições não deixaram, que reformas vamos fazer, o que é que vamos aprovar no Parlamento. E em tantas reformas que fazemos para a frente e para trás, de esquerda e de direita, esquecemos sempre o mais importante. As reformas miseráveis dos que estão em casa e que vivem com pensões miseráveis hoje em dia. Talvez fossem essas que uma classe política degradada
e corrompida deveria ter pensado ao longo de 50 anos? Talvez mais importante que a reforma do Estado, ou a reforma laboral, ou a reforma do visto, ou a reforma disto ou daquilo, fossem as reformas daqueles que trabalharam, que construíram este país e que hoje vivem miseravelmente. Talvez mais importante que os escravos que temos aqui a distribuir, talvez mais importante dos que ontem foram cantar para o Largo do Carmo, a andar com flores para a frente e para trás, e a cantar e a levar copos de cerveja de um lado para o outro, talvez em vez disso pedíssemos aos nossos autarcas que não fossem corruptos e fôssemos capazes de dizer que quem for condenado por corrupção não deve voltar a exercer cargos públicos em Portugal. Que quem foi condenado por corrupção não deve voltar a exercer cargos públicos em Portugal. Talvez isso fosse tão mais útil que qualquer cravo que aqui está em cima. E nunca tantos, de tantos portugueses, nunca tantos, no glorioso abril do SNS grátis, do direito universal à saúde, da tal Constituição, nunca tantos na nossa história tiveram seguros de saúde. Nunca tantos na nossa história gloriosa tiveram que pagar do seu salário seguros de saúde para ter direito a uma saúde que o país lhes prometeu. Talvez tirássemos estes escravos todos, talvez se os levássemos todos e pensássemos que mais importante que festas com cravos é garantir que o tal texto da Constituição que tanto gostam não é um texto para vocês andarem a levar ao colo à noite enquanto bebem cerveja, é para os portugueses terem direito à saúde, à educação, à habitação, a um salário digno, a uma justiça digna. Era para isso que a Constituição devia servir. O 25 de Abril trouxe-nos também muito da liberdade que desfrutamos e formou e deixou formar cidadãos apáticos e incapazes de fomentar a crítica. Enquanto falamos de liberdade, assumimos normalmente que alguns queiram ilegalizar partidos, mesmo que sejam os maiores ou os segundo maiores do Parlamento. Enquanto se diz liberdade, ilegalização para quem eu não concordo, prisão para quem eu não gosto do que diz e processos judiciais para quem eu não gosto daquilo que proclama para o país. É a liberdade que eles sempre quiseram, porque não era a liberdade de todos, era a liberdade de 5 ou 6 deste lado. Agora é de 60, de 80 e vocês serão vencidos nesta luta da liberdade e da democracia. Agora é de uma casa grande, é de uma direita grande que não vai desistir até conseguir transformar a liberdade. Querem museus e querem escolas. Querem museus do 25 de Abril e querem escolas. Não lhes bastou gastarmos 5 mil euros por mês em salários para o 25 de Abril e para as comemorações de 2 anos do 25 de Abril. 1 milhão de euros gastos com comissões de celebração do 25 de Abril. Querem mais museus e querem mais história, mas não querem honrar a nossa história. E enquanto pedem museus e enquanto pedem que se abram mais barracas por aí afora, enquanto fazem isso esquecem, e eu sei que eles estão aqui hoje também, estes que também são a nossa história, homens e mulheres que lutaram numa guerra que não deviam, evidentemente, mas lá estavam, lá cumpriram o seu dever, hoje não têm nada e dão-lhes miseráveis cartões de saúde a eles e às famílias. Eles são parte da nossa história, são parte da nossa vida e são parte da nossa vida coletiva. A todos os antigos combatentes deste país, a todos os que regressaram das nossas antigas províncias, a nossa homenagem mais sentida deste Parlamento. A nossa homenagem mais sentida deste Parlamento. Senhor Presidente e senhores deputados, quis a história que esta celebração do 25 de Abril acontecesse num contexto de reforma laboral e da reforma do Estado. Devemos deixar claro o que queremos e ao que vimos. Precisamos, e o Chega quer, uma reforma do Estado. O país precisa de uma reforma do Estado. O país precisa de melhor trabalho e precisa de melhor economia no trabalho. Precisa de mais investimento e de mais crescimento. Há, porém, 2 coisas que nunca poderemos aceitar e que devem ser ditas aqui também, neste 25 de Abril. Nunca podemos aceitar que nenhuma reforma seja mais facilitadora da corrupção do que temos hoje. Num país cujos índices de percepção da corrupção estão atrás da Arábia Saudita e do Botsuana. Repito, num país onde os índices de percepção da corrupção estão atrás do Botsuana e da Arábia Saudita. Não podemos ter reformas que aumentam ainda mais ou facilitam essa corrupção. Como não podemos fazer reformas para tirar a ideia e a base sustentável do que é o trabalho. Tivemos durante anos a mais um país para quem não fazia nada.
Quem trabalha, quem tem todos os dias que sustentar este país, seja por turnos, em horas extraordinárias, seja no dia-a-dia do trabalho duro, não nos permitirá uma reforma que lhes tire os direitos e aumente a precariedade. Temos que fazer diferente, sendo de direita ou de esquerda. Durante anos falaram de trabalho e de trabalhadores. Nós representamos o trabalho e os seus trabalhadores. Senhor Presidente e senhores deputados, uma nova classe de silenciados nasceu em Portugal nos últimos anos. Uma nova classe de pessoas a quem também prometemos dar um país melhor e que não conseguimos. A mãe que quer pôr o filho na creche, mas não consegue, porque lhe dizem que há imigrantes que têm prioridade sobre essa creche. A mãe que lhe dizem que não pode pôr o filho na creche porque outros imigrantes têm prioridade. O pequeno empresário, sufocado em impostos, no segundo país da OCDE com maior fiscalidade sobre as empresas. As forças de segurança que se cansam de agir, porque às tantas tem mais direito o bandido que os agride do que eles para poderem fazer alguma coisa. E que se cansam de ser sempre maltratados e humilhados e tratados como lixo e pensam que é melhor não fazer nada. E por isso mais vale o crime deixar a andar por aí. Vou prejudicar eu e a minha família quando não me deixam nem me dão autoridade para fazer a autoridade do Estado. Esses também são os silenciados de Abril. O casal que quer comprar casa, mas lhe dizem que a Câmara só construiu para ciganos e que, portanto, eles não têm direito a elas. Esses também são os silenciados de Abril. Aqueles que querem uma cultura, mas quando a cultura não é de esquerda, acaba os apoios do Estado e das câmaras municipais e acaba tudo aquilo que era a beleza da cultura e a beleza de Abril. Esses também são os esquecidos de Abril. Esses também são aqueles que foram derrotados por uma cultura que se impôs sempre para o mesmo lado, sempre para destruir, sempre para empobrecer, sempre para corromper. E nós temos o direito, digo mais, como dizia Sá Carneiro, nós temos o dever, para além do direito temos o dever de dar voz a esses silenciados. Estes são os novos revoltosos das novas manhãs e das novas madrugadas. Estes são os que olham para nós e não veem solução. Estes são os que olham para o Parlamento e abanam e tremem quando veem o que aqui fazemos ou o que não fazemos. Estes são aqueles que agora, nestas manhãs que não são a de 74, são a de 2026, são aqueles a que nós agora temos que dar resposta. Há todo um povo de milhões aqui espalhado pelo mundo que não quer mais escravos nem mais flores, que não quer conversa nem cerimónias vazias, que não quer gastar milhões em cerimónias, nem em festejos, nem em quadros, que quer, de uma vez por todas, ter voz. Nós temos um dever de ser a voz desses que perderam a voz, de ser a voz não de Abril, mas de Maio, de Junho, de Julho, de Agosto, de aqui até Dezembro, porque Portugal é todos os dias e os portugueses querem de nós a luta todos os dias. Continuaremos, ganharemos e não nos esqueceremos dos que nos apunhalaram pelas costas. Muito obrigado.